Bom dia, meus amados amigos e irmãos. Irmãos, eu quero falar sobre união. O tema daqui para frente agora vai ser pautada no amor. E Deus, Ele é amor. Nosso Pai, nosso Criador, Ele é amor. Ele amou tanto a nós que Ele já sabia o que realmente ia acontecer no mundo antes mesmo dele criar, porque Ele tem todo o poder. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe tudo com antecedência, sabe o que é que vai acontecer lá na frente, e Ele já sabia. Aí muitos aí do outro lado podem perguntar: mas se Deus sabia que ia acontecer tanta miséria, né? Se Ele sabia que Satanás, né, o jumentão, né, que é um elogio, né, que eu dou para ele, né, ele não merece nem esse nome de jumento, mas se Deus sabia que ele realmente iria se rebelar contra o Pai, contra o Criador do universo, né, que é nosso Deus, por que Deus permitiu? É muito simples, meus queridos. Ele permitiu porque Ele nos criou livre, com livre-arbítrio, de escolher aquilo que nós queremos. Ele não queria que as pessoas o obedecessem por medo, mas sim por livre e espontânea vontade. Deus, Ele é tão bom, tão maravilhoso, que Ele nos deixa livre para escolher ou para trilhar o caminho que nós realmente queremos seguir. E o tema o tema desse vídeo, né? Eu já fiz um tema, né? O primeiro, né? O tema central, né, do vídeo agora é: Cristo salvou, Cristo perdoou e Cristo santificou. Então, meus queridos, com base nisso, nós somos salvos, nós somos perdoados e nós somos santificados na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que deu sua vida por mim e por você que está aí do outro lado. Então, meus queridos, nós temos todos esses atributos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele não morreu em vão. Então esse vídeo ele foi preparado realmente para falar que você do outro lado aí, ó, está salvo, está perdoado e está santificado. Aí você me pergunta: e nós não temos pecado? Claro que temos. Nós adquirimos essa natureza pecaminosa dos nossos primeiros pais lá no Jardim do Éden, Adão e Eva. Eles pecaram e o pecado passou para todos. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado e por outro homem entrou a redenção, entrou a salvação, que é Jesus Cristo. Por um homem entrou a morte e por outro homem, Jesus Cristo, entrou a vida. E essa vida que Ele nos deu não é uma vida temporária, onde a gente vai viver um pouquinho de tempo e depois morrer não, essa vida vai ser uma vida eterna. Eu creio na vida eterna, eu creio na salvação, eu creio no perdão de Deus. Então, meus queridos, aquele que crê no Filho de Deus, no perdão que Ele nos deu através de sua morte, através do seu sacrifício, pode agradecer a Deus. Não
temos mais que pedir mais nada a Deus, só temos que agora agradecer o que Ele fez lá na cruz do Calvário há mais de 2000 anos. E eu abri aqui na Bíblia, em Tiago, capítulo 1, do versículo 19 até o versículo 27, e nós vamos ler aqui, né, o que diz, né? Eu tô com a Bíblia até que eu gosto aqui, que ela tem a letra pequenininha, né? E eu tenho outra Bíblia grande ali, também de João Ferreira de Almeida, mas eu gosto mais dessa aqui, né? João Ferreira de Almeida, tradicional, se eu não me engano, né? A mais antiga da Sociedade Bíblica Brasileira, da Bíblica, né? Então ela tem uma tradução assim que eu gosto, né? E eu não estava enxergando ela, mas agora, graças a Deus, né? Estou usando óculos, né? De exame de vista, estou usando óculos e estou enxergando perfeitamente, né? Graças a Deus, né? Então vamos ver aqui o que é que está escrito em capítulo 1, verso 19 de Tiago. Está escrito assim, ó: Saber estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, né? A Bíblia fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, ou seja, a palavra do Senhor, o qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra de Deus, ela nos salva, né? Ou seja, ela nos aponta o caminho, e o caminho é Jesus Cristo. Vamos ver, vamos continuar. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Irmãos, isso aqui é muito forte. Olha, vou repetir de novo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Eu vou fazer um pequeno comentário aqui. Irmãos, uma coisa é nós pregarmos, e outra coisa é vivermos aquilo que pregamos. Tem muitos, não vou citar, como eu já falei, nem religião, nem líderes religiosos e nem políticos, mas eu vou falar aqui que uma coisa é a pessoa pregar e uma coisa é exatamente praticar aquilo que prega. Então aqui no texto, né, que eu acabei de ler, está dizendo aqui, né, no versículo 22, né, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. A pessoa que prega e não pratica, ela está enganando-se a si mesma, né? Vamos dar continuidade aqui. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se ao homem que contempla no rosto o seu rosto natural. Está deixando bem claro, né, que se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla o próprio rosto, né? Que contempla no espelho, né, o seu rosto natural, né? Pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. Isso é verdade. Mas aquele que considera atentamente na lei, perfeita, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, veja bem, eu falei o que antes? Que Jesus nos dá o livre-arbítrio, ele dá a liberdade de querermos amá-lo ou não amá-lo, de obedecer e de não obedecer. Por isso
mesmo que Deus permitiu chegar ao ponto que chegou. Mas isso que ele permitiu é para ser uma grande lição para toda a eternidade. Porque quando ele aniquilar o pecado jamais se levantará. Justamente por esse motivo que Deus deixou chegar a tal ponto. Tem muitas pessoas que criticam, não entendem. Se Deus existisse, ele não é permitir que tal coisa, que pai abusasse filho, por exemplo, que filho matasse pai ou batesse pai e vice-versa, e tanta miséria social que existe no planeta. E aí as pessoas até mesmo não acreditam que Deus existe, mas é apenas ele permitindo, nos dando a liberdade para fazermos nossas escolhas com liberdade. Então vou aqui repetir: aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Glória a Deus, né, irmão? Praticante, não sendo ouvinte negligente. O que adianta eu ouvir a palavra de Deus? O que adianta eu saber sobre o amor e não praticar esse amor dentro da sua essência, né? Não adianta nada. Vamos prosseguir com a leitura. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, é uma coisa que temos que pedir a Deus para tomar cuidado com aquilo que falamos, né? E dizemos. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, sua religião é vã, né? Sua religião é vã. Agora, finalizando aqui, o versículo 27 diz assim, ó. Eu vou fazer uma pergunta, né? Para ficar para vocês mesmos e vocês analisarem, e vou responder dentro da Bíblia. Qual é a verdadeira religião? É uma placa de igreja? É uma denominação X? Uma denominação tal? Qual é realmente a verdadeira religião? Eu vou falar, ó. Não importa de que igreja você é, de que religião você pertence. Esse canal aqui, ele não foi criado para falar de religiões. Ela foi criada para falar de Jesus. E aqui na Bíblia está dizendo, aqui mesmo onde estou lendo, Tiago, já finalizando no versículo 27, fala qual é a verdadeira religião. E eu digo para vocês aí, ó, que estão do outro lado, se sua igreja, seja lá qual for, se enquadra nisso aqui, ela está no caminho certo. Então eu vou ler aqui para finalizar o vídeo, né? Está escrito assim, ó: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Pronto. Tiago capítulo 1, versículo 27, né? Essa é a verdadeira religião. E se você, como igreja, porque a igreja sou eu, a igreja é você, né? Não é quatro paredes. Já falei isso em outros áudios anteriores, né? Em outros vídeos, aliás, anteriores. Se você se enquadra nisso que eu acabei de falar, em Tiago capítulo 1, versículo 27,
você como igreja, eu como igreja, nós estamos no caminho certo. Sendo que é bom frisar que nada que viemos a fazer de bom vai nos dar o direito à salvação. O que vai nos dar o direito à salvação é a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, crucificado na cruz. Ele é que vai, ele que já deu o direito, já carimbou o nosso passaporte para o céu. Só depende de nós crermos e aceitar o seu sacrifício. Terminando, né? Eu sempre gosto de falar, né? Efésios capítulo 2, verso 8, né? Quando você estiver com a Bíblia na mão, se não tiver a Bíblia, é só abaixar no aplicativo e você vê o que está escrito lá em Efésios capítulo 2, verso 8. Meus queridos, um grande abraço e espero encontrar vocês lá no céu, né? Tanto aqueles que eu conheço, tanto aqueles que eu não conheço, né? Estão me conhecendo, né, através desse vídeo aí. Eu não me preocupo com popularidade. Eu não me preocupo se o meu vídeo vai atingir uma pessoa, se vai ter uma visualizações, 10 visualizações. Eu não me preocupo com isso. Eu não estou preocupado com quantidade, estou preocupado com qualidade. Mas se esse vídeo ele foi interessante para você, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no canal. Daqui para frente a gente vai ter vários temas, né? Sempre focando em Jesus Cristo, o nosso grande Salvador. Um grande beijo no coração e um grande abraço. Que Deus nos abençoe e nos ajude a continuar pregando o Evangelho, para que quando realmente for concluído o verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho da salvação, Jesus venha nos buscar e nos tirar desse mundo que está mergulhado em um caos. Que Deus nos abençoe, um bom dia e que tenhamos uma semana na companhia, né? E na presença do Espírito Santo de Deus e de seus santos anjos. Que Deus nos abençoe. Grande abraço. Tchau, até a próxima.